Amém, queridos? Tiago, capítulo de número 3. Quantos encontraram? Digam amém. Nos coloquemos em pé. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 3. A partir do versículo 1. Tiago 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e se tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, estenda suas mãos nesse texto, estenda suas mãos e ore por mim, para que o Espírito do Senhor me use. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua poderosa e bendita palavra. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração nessa noite, através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos edificados, pela tua palavra nós sejamos transformados, pela tua palavra nós sejamos libertos, que o nosso coração esteja aberto para a tua palavra nessa noite, que toda resistência à tua palavra seja quebrada nessa noite, no poder que é no nome de Jesus, que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito estejam cativos à palavra, cativos ao senhorio de Cristo nessa noite. Assim nós oramos para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje à noite eu quero falar sobre a mordomia das palavras. A mordomia das palavras. Nós temos aprendido nas Sagradas Escrituras que nós precisamos ser bons mordomos do Senhor em tudo aquilo que Ele nos dá. Ser bons administradores. E também ser mordomos das palavras, porque Deus nos criou com esse poder de falar, de articular palavras e de nos comunicar. Só que as palavras, a gente vai entender nas Sagradas Escrituras, que elas podem gerar vida ou morte. Elas podem produzir bênção ou maldição, dependendo de como nós as usamos. E nesse texto o apóstolo Tiago nos adverte sobre o cuidado que nós devemos ter com as palavras. Nós precisamos buscar sabedoria de Deus com aquilo que nós falamos. Nós precisamos buscar sabedoria de Deus na forma que nós usamos a nossa língua. E isso é tão sério que a Bíblia nos diz assim em Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, verso 3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Coloca, Senhor, uma guarda à porta da minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele usa essa linguagem
figurada para nos ensinar o seguinte, que nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria com o uso das palavras, que nos dê sabedoria para que nós possamos usar as palavras de forma adequada para promover edificação, para promover construção, para promover crescimento, vida, tanto nosso, da nossa casa, da nossa família, como daqueles que estão à nossa volta. E o apóstolo Tiago, então, nesse texto, nos adverte sobre a responsabilidade que nós temos com o uso da palavra. E é interessante que ele começa a falar no versículo 1, sobre a responsabilidade que tem aqueles que ensinam a palavra. Ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O que o apóstolo Tiago está nos dizendo? Ele está nos dizendo que nem todos estão aptos a ensinar. E por que não? Ele diz, porque nós seremos cobrados com mais rigor. Nós que ensinamos seremos cobrados com mais rigor. Seremos cobrados com mais exigência. Porque nós corremos o risco de, ao ensinar, falar coisas que nós não deveríamos falar. Nós corremos o risco de, ao ensinar, nós produzirmos uma doutrina falsa, uma falsa doutrina. E aí a Bíblia nos ensina que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, com maior juízo. A Bíblia nos fala sobre isso em Lucas 12, versículo 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso em todas as áreas. E na área da palavra, na área do ensino, também. A nós que ensinamos, nos será cobrado muito mais. A nós que ministramos, terá sido feita uma exigência muito maior. Tiago nos fala sobre isso. Ele também nos fala sobre o perigo de trazer um ensino errado, uma falsa doutrina, um ensino errado que pode levar muitas pessoas à perdição. Por isso que nós precisamos ter um cuidado muito grande com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que nós pregamos. Ok? Ele fala então que os erros fazem parte da natureza humana. Versículo 2, ele diz assim: porque todos, não apenas alguns, todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Então, ele está nos dizendo que os erros fazem parte da natureza humana, mas pela graça de Deus nós precisamos buscar sabedoria para refrear nossa língua, e assim nós alcançaremos maturidade. Verso 2 ele diz: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Agora ele chama a responsabilidade para todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus, e não apenas para os mestres, não apenas para aqueles que têm o encargo de ensinar na igreja, mas todos. Ele tem agora chamada a responsabilidade. Ele diz: olha, todos nós tropeçamos em muitas coisas, todos nós somos sujeitos a muitos erros, e se alguém não tropeça no falar, é uma pessoa perfeita no sentido de maturidade, é uma pessoa madura, é uma pessoa que alcançou maturidade. Então, quando nós pedimos graça a Deus para saber usar corretamente as nossas palavras, nós estamos então crescendo, avançando para a sabedoria, nós estamos nos tornando pessoas mais maduras. Versículo 3 a 4, ele nos fala sobre o poder que a língua tem de dar direção. Ele diz que a língua é como freio na boca do cavalo, ou como leme no navio. O que serve o freio na boca do cavalo? Para dar direção ao cavalo. Serve para controlar o cavalo. Um menino de 50 quilos aproximadamente é capaz de conduzir um cavalo de 500 quilos, apenas por conta daquele pequeno instrumento que está na boca do cavalo, a bride, o freio, as rédeas. E aquele menino de 50 quilos ou até menos consegue conduzir o cavalo para a direita, para a esquerda, frear o cavalo, fazer ele avançar por conta daquele pequeno instrumento. Ele está dizendo que a língua é como esse freio. Ele diz também que a língua é como o leme do navio. Assim como o navio tem aquele pequeno leme, e dizem que o leme do navio equivale a aproximadamente 0,1% de todo o peso do navio. Então é muito pequeno em relação ao peso do navio. E aquele pequeno leme conduz o navio para a direita, para a esquerda, de acordo com a vontade do timoreiro, de acordo com a vontade do piloto. Ele está dizendo que a língua é assim também, versículo de número 3 e 4. Olha o que diz:
Ora, se pomos freio, eu queria que vocês acompanhassem, por favor. Versículo 3 e 4. Acompanhem comigo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro ou do piloto. Ou seja, da direção. A pergunta é: qual é a direção que nós estamos conduzindo a nossa vida pelas palavras que saem da nossa boca? Para onde nós estamos direcionando a nossa vida ou a vida daqueles que estão próximos a nós com as palavras que saem da nossa boca? Podemos direcionar a nossa própria vida, a vida dos nossos filhos, do nosso casamento, a vida das pessoas próximas a nós, dos nossos irmãos em Cristo ou de outras pessoas, colegas de trabalho. Nós podemos direcionar para o bem ou para o mal, de acordo com as palavras que saem da nossa boca. Por isso que é tão sério que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós falamos. Por isso que Jesus disse que todos nós haveremos de dar contas no dia do juízo de toda palavra frívola, de toda palavra inútil, de toda palavra insensata, de toda palavra tola que nós dissermos. Porque as palavras, elas podem ter consequências. Elas podem provocar fogo, incendiar uma floresta de vidas. E Tiago fala sobre isso aqui. Amém? Ele diz que a língua, então, versículos 5 e 6, é como um fogo. Uma pequena palavra dita com maldade pode trazer muita destruição. Fofocas, maledicências, difamações, calúnias. Olha o que ele diz. Tiago 3, versículo de número 5 e 6. Ele diz assim: assim também a língua, um pequeno órgão, e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas uma grande selva. Uma pequena fagulha, uma pequena centelha pode incendiar uma floresta inteira. Uma pequena centelha pode incendiar uma floresta inteira. Ele está dizendo, a língua também é assim. Uma pequena palavra, uma palavrinha, entre aspas, sem más intenções, entre aspas, pode trazer um incêndio. Ele continua, ora, verso 6, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua pode ser incendiada pelo inferno. Eu já falei isso aqui outras vezes, em outros momentos. Mas a língua também pode ser incendiada pelo Espírito Santo. E a pergunta é, eu quero que a minha língua seja incendiada pelo Espírito Santo ou pelo inferno? Eu quero que a minha língua seja usada pelo Espírito Santo ou pelo inferno? Porque Tiago está dizendo que a língua é como um fogo, é como um mundo de iniquidades, que a língua pode ser inflamada ou incendiada pelo fogo do inferno. Famílias são destruídas por conta da língua, casamentos são destruídos por conta da língua, células são destruídas por conta da língua, igrejas são destruídas por conta da língua, ministérios são destruídos por conta da língua, reputações são destruídas por conta da língua. Nós precisamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, meus irmãos. Eu queria ler esse mesmo versículo para você, na versão A Mensagem. A mensagem é uma versão, na verdade eu considero como uma paráfrase da Bíblia, uma linguagem bem contemporânea. Eugênio Peterson é o autor dessa versão. Olha o que diz o versículo 5 e 6 na versão A Mensagem. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras, podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros
e encheu o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Com a nossa língua, podemos destruir o mundo, arruinar o mundo, podemos criar confusões sem fim, podemos jogar lama na reputação dos outros. É isso que muitos de nós fazemos muitas vezes. Jogamos lama na reputação das pessoas. Precisamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Qual é o nosso desafio? O desafio que nós temos é domar a nossa língua. Só que Tiago diz que essa língua é indomável. Que coisa! É indomável. Meu Deus, olha o que ele diz. Que a língua destila veneno mortal. Tiago capítulo 3, versículos 7 a 9, ele diz assim: pois toda espécie de feras, e de aves, e de répteis, e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. A língua é cheia de veneno mortífero. E aí, olha que interessante, queridos. Nosso desafio é domar a língua. Mas ele diz aqui que a língua é indomável. Como assim? E agora? Só por meio do Espírito Santo é que a gente consegue manter a língua sob controle. Porque de modo natural é impossível. Se nós não vigiarmos o tempo todo, nós estarmos vigiando, nós corremos o risco de falar o que nós não deveríamos falar. Olha que coisa séria, que responsabilidade eu tenho, que responsabilidade você tem. Ele diz: toda espécie humana é capaz de domar os animais selvagens. Você já viu leões sendo domados? Não é verdade? Você já viu peixes sendo domados? Você já viu aranhas sendo domadas? Pássaros. Por exemplo, o papagaio é domado e aprende a falar. Não é verdade? E outros animais que são domados, domesticados, o cavalo. Ele fala que até mesmo a onça, o tigre pode ser domado. As feras podem ser domadas, a cobra pode ser domada. Quem já assistiu no Discovery aqueles indianos com aquela flauta controlando a cobra? Quem já assistiu? Sim ou não, gente? Interaja comigo. Porque até a cobra pode ser domada. Mas ele está dizendo que a língua é um mal indomável. Então como é que eu faço? Nós precisamos, eu preciso, queridos. Eu estou pregando para mim nessa noite e para você também. Se você não quiser receber essa palavra, eu recebo por você. Amém? Porque eu estou pensando em mim. Eu quero receber essa palavra. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso aprender essa palavra. Quem mais precisa além de mim? Amém? Então, nós precisamos aprender a domar a nossa língua, e somente por meio do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 10, verso 19, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10, 19. Se eu fosse você, fazia igual a irmã Josefa ali, ó. Escrevia tudo o que eu estou falando aqui, os versículos. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato, é sábio. Ou seja, quando nós falamos muito, nós vamos pecar. Nós vamos correr o risco de pecar. É como diz a Bíblia: nas muitas palavras não falta o quê? Transgressão. Nas muitas palavras não falta transgressão. Ou seja, quanto mais a gente fala, mais risco a gente comete, mais risco a gente corre de pecar. Quanto mais a gente fala, mais risco a gente corre de pecar. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato.
Agora ele fala o seguinte, ele diz assim, versículo 10 a 12, que não deve sair da mesma boca bênção e maldição, louvores e palavrões. A gente vem para a igreja, a gente louva a Deus com a nossa língua, a gente diz glória a Deus, a gente diz aleluia. E quando a gente chega em casa, a gente xinga um palavrão. E tem crente falando palavrões mais escambrosos possível. E hoje as pessoas acham natural xingar, até os crentes. Quando eu me converti, um crente que xingava era considerado desviado. Hoje não, as pessoas xingam, acham normal, xinga, gosta de cantar música mundana. Parece que ficou relativo. O crente hoje canta música mundana, crente hoje bebe, crente hoje, sabe? Parece que ficou normal essas coisas. Parece que ficou normal. Xingar parece que ficou normal. Como é que na igreja eu canto louvores a Deus e em casa eu mando a mulher para o inferno? Como é que na igreja a mulher ora mandando o marido para o céu, em casa ela manda o marido para o inferno? Como é que na igreja ela ora abençoando os filhos, em casa ela amaldiçoa os filhos, xingando os filhos, seu danado, seu preguiçoso, seu vagabundo? Como é isso? Como é que da mesma boca pode sair bênção e maldição? Como é que da mesma boca pode sair louvores e palavrões? Como é que da mesma boca pode sair glória a Deus e fofoca? Como é? Como é que da mesma boca nós abençoamos a Deus e amaldiçoamos nossos irmãos feitos à semelhança de Deus? Como é isso, irmãos? Tiago diz que isso acontece, mas não deve acontecer. Meu Deus, que responsabilidade eu tenho. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Verso 10, verso 9. Com ela, com a língua, com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quer dizer, a gente abençoa a Deus com a nossa língua, louva a Deus com a nossa língua e amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Xingamos os homens, amaldiçoamos. Maldito, miserável. Tomara que isso aconteça. Desejamos o mal de uma mesma boca. Verso 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que isso seja assim. Olha o que ele diz: acaso pode uma fonte jorrar do mesmo manancial, do mesmo lugar, água doce e água amarga? Você vai numa fonte, e lá você bebe na mesma fonte, água amarga e doce na mesma fonte? Quem já bebeu água na fonte? Na fonte. Ok, eu já bebi na fonte. Meu cunhado, ele tem um sítio próximo à florestal, e aquele lado de lá é muito bom de água. E na casa dele tem água mineral em abundância, é um negócio impressionante, irmãos. Água de excelente, para tomar banho, água de excelentíssima qualidade. Lá na casa do meu cunhado, não na casa, a casa em Jequié, mas no sítio que ele tem, a gente cozinha com água mineral, bebe água mineral, toma banho com água mineral, lava a casa com água mineral, é uma abundância de água mineral. A água é extremamente doce, límpida, saborosa, deliciosa. Mas quando eu vou lá na fonte, a gente pode ir lá, ele nos leva, é bem alto o lugar, a gente sobe, uma montanha, e a água brota da rocha, literalmente. Eu nunca tinha visto isso, foi uma experiência para mim muito, muito legal, porque a água brota da rocha mesmo, você vê a água saindo de dentro da pedra. E aí eles limparam todo lugar, construíram em volta ali daquela fonte, um lugar que capta a água, armazena a água e faz descer, através da encanação, para os lugares devidos. Mas lá só sai água doce. Não sai da mesma fonte água doce e água salobra. Não sai da mesma fonte água doce e água amarga. Não sai da mesma fonte água doce e água salgada. É apenas água doce. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ele continua, versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também tampouco
fonte de água salgada pode dar água doce. Você já viu um pé de manga produzir maracujá? Você já viu um pé de uvas produzir melancias? Não. Olha o que diz a mensagem nesse versículo 12. A parte B do versículo diz assim: é claro que não pode tirar um copo de água pura de uma poça de lama. Versículo 12 na mensagem. Você quer comprar, né, filha? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. Está lá uma poça de lama. Você chega lá, vou tirar uma aguinha pura para eu beber. Tem como? Só se você pegasse aquela água, botasse para filtrar de alguma forma, fazer todo um processo. Caso contrário, você não consegue. Ele está dizendo, sua boca, nossa boca, minha boca, foi criada com um propósito, foi criada para louvar a Deus, foi criada para ser inflamada pelo fogo do Espírito Santo, foi criada para abençoar pessoas, foi criada para construir, foi criada para ganhar almas, foi criada para pegar o Evangelho. Então nós precisamos ter um cuidado, uma responsabilidade muito grande, porque nós vamos prestar conta das palavras que nós dizemos a Deus, porque as palavras elas têm consequências e algumas delas são consequências eternas. Algumas dessas palavras traz consequências eternas. Consequências eternas. Ok? Agora eu queria mostrar para vocês alguns textos da Bíblia que eu separei, que nos adverte sobre o cuidado que nós precisamos ter com o uso das palavras. Irmãos, como isso é sério. Como isso é sério. A sua família depende disso. O seu casamento depende disso. As suas finanças dependem que você saiba usar suas palavras corretamente. A sua saúde física depende disso. Quantas pessoas estão amaldiçoando a sua própria saúde, o seu próprio corpo, com as palavras que saem da sua boca? Quantas pessoas estão amaldiçoando as suas finanças, a sua cidade? Quando cheguei aqui em Jaguapara, quase 20 anos atrás, algumas pessoas tinham o hábito de ficar dizendo, alguns irmãos, né, próximo a mim, essa cidade aqui é muito, não tem emprego, pastor, a gente tem que ir para fora, não sei o quê. Eu disse, para de falar isso, abençoa a cidade. E começamos a fazer atos proféticos, começamos a chamar do norte, do sul, do leste, do oeste. Os que estão comigo há mais tempo lembram disso. Vem do norte, vem do sul, vem do oeste. Vem as empresas, vem as faculdades, vem as escolas. Parecia uma loucura aquilo. Uma loucura. Olha Jaguapara hoje e olha Jaguapara há 20 anos atrás. Quantas mudanças. Nós começamos a liberar palavras, a abençoar a cidade. Abençoar a cidade, porque alguém tem que crer e tem que falar de acordo com aquilo que crê na palavra. Então tem pessoas que estão amaldiçoando a sua vida, amaldiçoando o seu casamento, amaldiçoando o seu marido, sua esposa, seus filhos, amaldiçoando sua saúde, amaldiçoando sua cidade, amaldiçoando sua igreja, amaldiçoando, enfim, sua própria vida, com as palavras que saem da sua boca. E nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque como diz a Bíblia, o texto que nós lemos, as palavras elas podem dirigir para a bênção ou para a maldição, para a vida ou para a morte. Salmo 34, versículo 12 e 13. Olha o que diz a palavra. Quem de vocês quer amar a vida? Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Vocês querem ver dias felizes? Quem quer ter dias felizes aqui? Diga amém, levante a mão. Diga assim, eu quero, meu pastor. Levante mais alto, irmão. Diga assim, eu quero, meu pastor, ter dias felizes. Olha o que a Bíblia diz. Se você quer ter dias felizes, se você deseja viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios do engano, da falsidade. Guarde a sua língua do mal. Você quer dias felizes? Pare de falar o mal. Pare de falar o mal, pare de falar maldições. Pare de falar palavras que não estão em linha com a palavra de Deus.
Pare de falar em desacordo com a palavra de Deus. Se você quer dias felizes, alinhe a sua boca com a palavra. Se você quer dias felizes, alinhe a sua boca com a palavra. Agora nós precisamos entender, eu já disse isso várias vezes aqui. Alguém uma vez me disse assim: pastor, eu falo sem maldade, as palavras vão ao vento. E eu disse para ela: não, minha irmã, as palavras não vão ao vento. As palavras têm consequências, inclusive nós seremos julgados por elas. Quem já assistiu o filme aqui, filme policial, e quando o policial prende alguma pessoa, ele diz assim para a pessoa: você tem o direito de ficar calado, porque tudo que você disser poderá ser usado contra você. Ficar calado é um direito que a pessoa tem ao ser presa, porque tudo que ela disser pode servir de base para condená-la, tudo que ela disser pode servir de base para incriminá-la. No mundo espiritual é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que estão presas pelas palavras que se liberaram. Tem muitas pessoas que estão presas pelas palavras que saíram da sua boca. Tem muitas pessoas que estão vivendo agora o que liberaram no passado, seja bom, seja ruim. Olha o que a Bíblia nos diz. Jesus disse isso em Mateus 12, versículo 36 e 37. Mateus 12, versículo 36 e 37. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Meu Deus, que responsabilidade eu tenho? Que responsabilidade eu tenho? Por suas palavras você será absolvido, por suas palavras você será condenado. Aquilo que você disser, Josivaldo, pode lhe absolver, pode lhe abençoar. Aquilo que você disser, Josivaldo, pode lhe condenar. Meu Deus, que responsabilidade eu tenho. Por isso o salmista no Salmo 120, verso 2, ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Ele não está orando para que Deus o livre de lábios mentirosos de outros, não. Ele está orando para que Deus o poupe de ter lábios mentirosos. Que esse é um outro pecado da língua. A língua pode cometer muitos pecados: mentira, exagero, maledicência, fofoca, calúnias, difamações, como disse há pouco, jogar lama na reputação dos outros. É o que a gente mais vê, inclusive na internet. Olha o que as pessoas fazem na internet, gente. Olha os comentários que as pessoas fazem em posts cristãos. Tem coisa que parece até ser engraçada, mas a gente não deve nem rir, mas parece ser engraçado, porque é cômico. Ontem eu estava ouvindo uma postagem de um pastor que eu gosto muito. Ele postou algo sobre o casamento. E aí teve muitos comentários bons e tal, e algumas pessoas fizeram comentários negativos, distorcendo totalmente o que o pastor tinha falado. E aí naqueles comentários negativos, que aquelas pessoas distorciam o que o pastor tinha falado, vi um bocado de seguidores daqueles que tinham o mesmo pensamento, comentavam a mesma coisa: que esse pastor está falando bestagem, que esse pastor falou isso, que não sei o quê, e bababá. Meu Deus, que loucura! Cada um querendo ter razão, cada um querendo estar no pódio, cada um querendo ter atenção, cada um querendo ser grande, ser alguma coisa, e usando as palavras para difamar. Uma palavra que o pastor deu, uma palavra pequenininha, simples, rápida, bíblica inclusive, abençoadora. Agora a gente que não conhece nada de Bíblia, que lê superficialmente a Bíblia, opinando, falando mal daquilo que o pastor tinha falado. Hoje, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo extremamente desafiador. Ao mesmo tempo que a internet é bênção, ela se torna uma faca de dois gumes, porque tem muitas pessoas que não sabem usá-la. Difamadores, caluniadores. Provérbios 12, 19 diz assim: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante.
Provérbios 12, 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Tem pessoas que mentem tanto, que ela já se acostumou com a mentira. Ela mesma se convenceu da mentira. Você conhece pessoas assim, sim ou não? Acho que todo mundo aqui conhece gente assim. Você sabe que a pessoa está mentindo. E você diz assim, mas como é que essa pessoa pode mentir com essa cara mais lavada? E ela mente. E ela mente. Ela faz uma história, um rodeio, ela se empolga falando e mente. Você sabe que a pessoa está mentindo. Você sabe que é mentira. Mas ela mente com tanta, sabe, com tanto gosto, com tanto prazer, que ela consegue se convencer da mentira dela. Ela está acreditando que aquela mentira é verdade. Eu acho que se essa pessoa passar num detector de mentira, ela engana até o aparelho. Não é verdade? Porque ela se convenceu. Ela conseguiu convencer até o próprio cérebro dela de que aquela mentira é verdade. Ela repetiu tanto que ela acabou acreditando naquilo. Mentira, exagero. Os lábios dos que dizem verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Provérbios 17, 18. Olha que tremendo isso, queridos. Provérbios 17, 18. Até o tolo. Até quem? O tolo. Até o tolo passará por sábio se ficar quieto. Até o tolo passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a sua língua, parecerá que tem discernimento. Até o tolo. Se o tolo ficar quieto, se o insensato não abrir a boca, as pessoas vão pensar que ele é sábio. Se ele contiver a língua, parecerá que ele tem discernimento, que ele tem inteligência, que ele tem entendimento. Significa dizer que nós corremos o risco maior de expressar tolices quando falamos. Por isso, irmãos, como diz a Bíblia, sejam poucas as palavras da tua boca, ou seja, nós precisamos ter um cuidado muito grande com o que nós falamos. Inclusive eu. Você pensa que a minha responsabilidade está aqui semana após semana, transmitindo a palavra, é uma responsabilidade pouca? É uma responsabilidade extremamente absurda. Porque eu vou ter que prestar contas a Deus de tudo que eu digo aqui nesse púlpito, tudo que eu digo em aconselhamento, tudo que eu ensino para você, tudo que eu falo para você ou para outras pessoas, eu tenho que prestar contas a Deus. O que eu falo para minha esposa, o que eu falo para os meus filhos, eu tenho que prestar contas a Deus. Porque tudo isso terá consequências e algumas delas são eternas. Tiago 1,26. Só alguns textinhos que eu separei para nós nessa noite, falando sobre a língua. Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, espiritual, homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Se eu me considerar um superman espiritual, mas falo demais, falo besteira, falo que fere as pessoas, que machuca as pessoas, falo que machuca a minha família, minha esposa, meus filhos, a minha religião não tem valor nenhum. Nenhum. Provérbio 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Morte e vida estão no poder da língua. Morte e vida. Como é que anda a sua família? Seu casamento? Seus filhos? Sua empresa? Seus negócios? Você sabia que o que você fala pode produzir vida? Ou pode produzir morte? Uma mulher, um pastor, perguntou a um juiz de paz, quando estava diante daquele juiz de paz, o que geralmente os casais dizem um para o outro, quando estão assinando o documento de divórcio?
E o juiz de paz disse para o pastor: geralmente, o marido olha para a mulher e diz assim para ela: você disse tantas vezes que íamos nos divorciar, e aqui estamos nos divorciando. Quer se divorciar? Comece a falar. Simples, é o que vai acontecer. Quer viver um casamento abençoado? Comece a profetizar, orar, liberar palavras sobre o seu casamento, sobre a sua esposa, sobre o seu marido. Use as palavras para edificar a sua esposa, para abençoar a sua esposa, para abençoar o coração da sua esposa. Diga para a sua esposa com palavras amáveis, dóceis, o quanto ela é preciosa para você, o quanto ela é amada, o quanto você a ama, o quanto você a deseja. Diga para o seu marido palavras amorosas, palavras que o afirme, que o encorajem, que o abençoe. Quer construir um casamento feliz? Use palavras para isso. Quer destruir o seu casamento? Use palavras para isso. Quer construir uma empresa abençoada? Use suas palavras para isso. Quer destruir a sua empresa? É só falar. É só continuar falando. Que o seu comércio está fraco, que não tem nada, que você está vendo a hora de fechar as portas. Continue falando isso. Logo você vai fechar. Porque as palavras geram vida ou morte, bênção ou maldição, conduzem para o céu ou para o inferno. Irmãos, eu estou trazendo para vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração como um peso. Como um peso. Eu quero que vocês entendam uma coisa: eu nunca subo aqui nesse púlpito, para pregar o que eu quero pregar. Todas as vezes que eu subo aqui, antes de subir aqui, inclusive alguns dias antes, eu oro dizendo: Senhor, me dê a palavra que o Senhor quer ministrar. Me dê a palavra que o Senhor quer falar com as pessoas que estarão ali para me ouvir. Me dê a palavra, Senhor. E Ele me dá, Ele sempre me dá. Então Deus colocou esse peso no meu coração com esta palavra. Nós precisamos ter cuidado, porque a gente está destruindo muitas vezes nossas famílias com as nossas palavras. Estamos destruindo os nossos filhos com as nossas palavras. Estamos destruindo nossos casamentos com as nossas palavras. Estamos destruindo nossa esposa, ou as mulheres do seu marido com as suas palavras. Destruindo nossas finanças com as palavras. Destruindo nossa saúde com as palavras. Comece a dizer o quanto você é doente, o quanto você é fraquinho, o quanto você é coitadinho, e assim você será. Como o homem imagina em sua alma, assim é, diz o Senhor na sua palavra. Não estou entendendo o que eu quero dizer. Por isso que Deus diz na sua palavra: digo forte, digo fraco, eu sou. Digo fraco, eu sou forte. Ele não disse para o fraco dizer eu sou fraco. Ele não disse fraco, diga eu sou fraco. Não, ele disse fraco, diga que você é forte. Comece a dizer que você é forte, você é fraco, mas comece a dizer que você é forte. Se você está doente, comece a dizer eu sou curado. Se você é pobre, comece a dizer eu sou próspero. Se você tem um casamento ruim, comece a dizer o meu casamento é uma bênção. Se os seus filhos são complicados, comece a dizer os meus filhos são a bênção. Todos os meus filhos são discípulos do Senhor, e a paz dos meus filhos será abundante. Comece a liberar palavras que vão edificar, que vão construir, que vão abençoar sua vida, sua casa, sua família, sua empresa, suas finanças, sua saúde, a vida de outras pessoas, a vida de outros irmãos, a sua igreja. Amém? Seus pastores também tenham piedade de nós, amém? Libere palavras nos abençoando também em nome de Jesus. A pastora Edmeia William, só um parênteses aqui, ela estava falando essa semana, eu estava ouvindo uma live dela, não sei se foi exatamente nessa semana, mas estava ouvindo essa live alguns dias atrás, semana passada, se não me engano. E aí ela disse assim, da batalha que os pastores têm enfrentado a nível nacional e a nível mundial, a guerra que tem sido contra o ministério pastoral nesses últimos dias, principalmente depois desse período da pandemia. E ela disse assim, ela estava chorando e conclamando a igreja do Senhor Jesus para levantar 1 minuto de intercessão. Ela disse, 1 minuto só, diariamente, 1 minuto do seu dia. Separe 1 minuto
para orar pelos seus pastores. Pelo menos 1 minuto diário. Ore por eles, interceda por eles, clame pela vida deles. Eu vou pedir a vocês que façam isso, amém? Vou pegar essa carona aí da pastora Edmeia e digo para vocês, separe um tempinho, nem que seja 1 minuto, e ore por nós, ore por mim, pela minha esposa, pelos nossos filhos. Nós carecemos da oração de vocês, nós precisamos que vocês orem por nós, amém? Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de graça, nós precisamos de força, de ânimo, de poder, para que nós possamos estar continuando servindo o rebanho do Senhor, em nome de Jesus. Então, sempre que você puder, separe pelo menos 1 minutinho para interceder por nós, amém? Só um parênteses aqui, que eu lembrei disso que a pastora falou. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 11, 9. Provérbios 11, 9. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo. Como é que o ímpio destrói o próximo? Com a boca, irmãos. Às vezes o ímpio, ele não destrói com revólver, ele não destrói com a faca. Aí são casos mais sérios. Muitas vezes o ímpio destrói o próximo com a boca, falando coisas contra o próximo, difamando o próximo, fofocando contra o próximo, falando mentiras contra o próximo, caluniando o próximo. Todos nós, eu e você, todos nós que estamos aqui, todos nós, sem exceção, já fomos vítimas de fofoca. Sim ou não? Todos nós, em alguma fase da nossa vida. Eu e você, todo mundo que está aqui. Sim ou não? Já fomos vítimas de fofoca. Todos nós já fomos vítimas de calúnia. Sim ou não? Sim. A pergunta é bom quando você é caluniado? Como é que você se sente? Causa bem a você, a sua família? Não. Não. E pode trazer danos irreparáveis. Danos irreparáveis. Pode destruir famílias, pode destruir casamentos. Imagine uma mulher que já anda desconfiada do marido. Aí alguém liga para ela e diz assim, olha, eu vi teu marido com uma mulher assim, assim, tal lugar, assim, assim, assim. Aí o marido chega em casa, ela não quer nem conversar, saber, entender, ela já vai descarregando, porque ela acredita naquela pessoa que talvez ela nem conhece, que trouxe uma palavra sobre o marido dela. E ela descarrega sua raiva, sua ira sobre o seu marido. Ou o marido em relação à mulher. Ou os pais em relação aos filhos. Ou os filhos em relação aos pais. Ou o irmão em relação a outro irmão. Olha, nego disse isso e isso de você. A pessoa nem sabe se é verdade. Qual a primeira coisa que ela faz? Ela fica com raiva de nego. Ela se fecha com o nego. Ela deixa de falar com o nego. Aí o nego fica perguntando, meu Deus, o que foi que eu fiz com essa pessoa? Não está falando comigo, não sei o que foi que houve. Alguém falou mal de você para ele. E ele não sabe. Ou alguém falou mal dele, né? Para essa pessoa e ele não está sabendo. É assim ou não é? Faculdade, escola, ambiente de trabalho. Meu Deus, e bom seria se na igreja também não fosse assim, mas é. Também acontece. O apóstolo José diz assim, olha, pastor, alguém falou mal do Senhor, alguém falou isso e isso do Senhor. Sabe o que o apóstolo Joselito faz? O homem sabe daquele, eu tenho aprendido muito com aquele homem de Deus. Ele diz assim, olha, meu irmão, não me conte, porque se você já contaminou seu coração, não queira contaminar o meu. Se você já ouviu isso, porque isso já contaminou seu coração, porque toda pessoa que ouve fofoca, o coração fica contaminado. Se você já contaminou seu coração, não contamine o meu. Fique para você, eu não quero nem saber se essa pessoa falou mal de mim ou não, não quero saber. Porque se eu souber, meu coração vai ficar contaminado, eu vou ficar magoado, entristecido, e pode ser que isso nem seja verdade. Mas o que a gente faz? A gente é curioso. Né? A gente é curioso. Falou o quê? Fala aí para mim, por que ele falou? Ah, falou isso e isso. É mesmo? É isso e isso e isso. E vai aumentando, né? E vai aumentando.
E você vai ficando com raiva daquela pessoa, chateado, aborrecido com aquela pessoa. E você nem sabe se isso é verdade ou não. E você nem chega para a pessoa para conversar. Perigoso isso. Lucas 6,45. A sua boca fala do que está cheio o coração. Aí a nossa responsabilidade é encher o nosso coração com a palavra de Deus. Encha o seu coração todos os dias com a palavra de Deus. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Jesus disse, a sua boca vai falar aquilo que o seu coração está cheio. A sua boca vai falar aquilo que está cheio o seu coração. Então o que eu preciso fazer? Palavra, 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 palavra. Porque se você encher o seu coração da palavra, meu irmão, minha irmã, você não terá tempo para encher o seu coração de outras coisas. Calúnias, difamações, fofocas. É só encher o seu coração da palavra. Quem mais enche o coração da palavra, quando abrir a boca vai sair o quê? Palavra. Palavra. E a palavra nos limpa, irmãos. A palavra nos confronta. A palavra nos ministra. Eu tenho ouvido muito, porque Jude, minha esposa pastora, tem lido bastante agora a Bíblia, a mensagem. Está relendo a Bíblia agora com essa versão. E eu estou aproveitando para ouvir, inclusive de vez em quando eu mando para vocês. Alguém já ouviu aqui nessa versão algum texto que eu mandei? É uma tristeza, viu, gente? Vou falar para vocês uma coisa, viu? Eu vou parar de mandar coisa para vocês, porque eu mando e vocês não ouvem. Ouviu? Amém, pelo menos um que ouviu. Glória a Deus, pelo menos um. Porque eu mando com a intenção de abençoar vocês, de abençoar o seu coração. Textozinho de 6 minutos, 5. Palavra, a palavra, não é outra coisa não, é a palavra. E você não clicar ali e botar lá, enquanto você lava a louça, enquanto você faz alguma coisa para ouvir a palavra. Mas tudo bem. Então, ouça. Então eu tenho ouvido bastante, né? E tem me ministrado muito. Inclusive me confrontado muito. Essa versão é muito interessante, porque ela usa uma linguagem bem rasgada. E aí eu vou ouvindo, às vezes até durmo ouvindo, né? Boto lá, fico ouvindo enquanto vou dormir. Deus aí ministrando o meu coração. Esse texto hoje aqui, na verdade todo o livro de Tiago, eu devo ter ouvido hoje na narração, mais ou menos umas 30 vezes. E aí Carol perguntou assim, ô pai, por que o senhor está ouvindo repetidamente assim? Eu disse, eu quero me encher dessa palavra, que você está ministrando sobre isso hoje, eu quero que ela ministre primeiro a mim aqui, quero que me ministre. E fiquei ali ouvindo, né? Escrevendo os textos, mas ouvindo, escrevendo, anotando, fazendo minhas anotações e ouvindo. Então, queridos, se nós enchermos o nosso coração da palavra de Deus, quando você abrir a sua boca, o que vai sair é a palavra de Deus. Amém? Então, diga para o seu irmão assim, com carinho, diga com carinho para ele assim, encha o seu coração da palavra. Amém? Diga assim, quando você encher o seu coração da palavra, o que vai sair do seu coração é a palavra. Amém? Efésios 4:29, olha o que diz. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe, pastor? É uma palavra inútil, é uma palavra frívola, é uma palavra que não abençoa, é uma palavra que não edifica. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente uma palavra que abençoa, somente uma palavra que constrói, somente uma palavra que edifica, somente a palavra que ajude o próximo a se levantar. Como é que um pai diz para seu filho, você nunca vai ser ninguém na vida? Isso edifica? Não. Como é que um pai diz isso para o seu filho? Você nunca vai ser ninguém na vida? Isso não é palavra que edifica, não é verdade? É uma palavra que destrói. Não é palavra que edifica, é palavra torpe. Palavra torpe não é só xingamento. Palavra torpe é palavra que não está alinhada com a palavra de Deus. É palavra que não edifica, que não constrói, que não abençoa, que não ajuda ninguém a se erguer, que não ajuda ninguém a se levantar.
Por isso, quando a gente encontrar com alguém que estiver fraco, irmãos, a gente não precisa terminar de matar a pessoa. A Bíblia diz que Jesus não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria o morrão que fumega. Até um cantor secular que inventou, compôs uma música com esse versículo. Um cantor de reggae, se eu não me engano. Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. Sabe, aquele pavio que já está só fumegando, só a fumacinha, Jesus não termina de apagar. Então as nossas palavras têm que ser para levantar as pessoas, para edificar as pessoas. Amém? Provérbios 15, 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. Aí a administração, aí o cuidado que nós precisamos ter, pensar antes de falar. Todos nós. Provérbios 4, 24, já estou terminando, queridos. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Salmo 19, versículo 14, que as palavras da minha boca, olha que tremendo isso, queria até receber essa palavra, coloca a mão na sua cabeça. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Vamos dizer junto comigo isso, irmãos? Vamos dizer junto comigo, vamos receber essa palavra? Diga assim comigo, Salmo 119, versículo 14, diga assim comigo: Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Amém? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Eclesiastes 5, 6. Não permita que a sua boca o faça pecar. Eclesiastes 5, 6. Não permita que a sua boca o faça pecar. Eu posso pecar com a minha boca, pastor? Pode. Os pecados podem acontecer em ações, em pensamentos e também em palavras. A nossa boca pode nos levar a pecar. E o texto diz assim, Eclesiastes 5, 6. Não permita que a sua boca o faça pecar. E para a gente fechar aqui, Provérbios 13, versículo 2 a 3 diz assim: do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é a violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbios 13, 2 a 3. Meus irmãos, que seriedade sobre mim. Que seriedade sobre você. Como eu disse, a gente não consegue sozinhos. A gente precisa orar e dizer: Senhor, me ajuda. Amém, meus amados? Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Então você precisa orar, dizer: Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. Me ajuda a falar em coerência com a Tua palavra, em linha com a Tua palavra. Me ajuda a falar para construir o meu casamento, para construir a minha família, para construir a minha empresa, para construir a minha vida, para construir os meus irmãos em Cristo, para levantar o que está caído, para ajudar aquele que está perdido a encontrar o caminho da salvação. Senhor, me ajuda a falar em linha com a Tua palavra. Eu não consigo sozinho. Me dá sabedoria para falar. Me dá sabedoria para quando eu estiver nervoso eu ficar calado. A melhor coisa quando você está nervoso é ficar calado, porque quando você está nervoso, você corre o risco de falar sem pensar e de falar besteira. Quando a gente está nervoso, irmãos, todos nós, isso acontece comigo, acontece com você. Eu já falei muitas coisas das quais me arrependo profundamente, em momentos de muita raiva, de muita ira. Por quê? Porque quando a gente está nervoso, falta oxigênio suficiente no nosso cérebro. E aí você tem alguns segundos ou minutos de insensatez, para não dizer de loucura. Todos nós, irmãos. Todos nós. Por isso, quando a gente está nervoso, a melhor coisa é ficar calado. Por isso que a gente está sob pressão intensa, sob muita pressão, é bom a gente se calar. Ou então ter muita prudência no que a gente vai dizer. Porque senão a gente pode falar coisas que podem nos provocar muitos danos futuros.
ou as pessoas que nós amamos? Quantos estão entendendo? Jesus na cruz, já pode ficar de pé, a gente já vai orar. Jesus, quando estava indo para... Pode ficar de pé, a gente já vai orar. Antes de ir para a cruz, do Getsemane até a crucificação, você pode ver que as palavras de Jesus foram bem poucas. Bem poucas. Jesus era um falador por natureza. Jesus era um proclamador, um pregador por natureza, não é verdade? Ele falava muito, pregava. Mas da cruz, do Getsemane até a cruz, ele falou poucas palavras. Por quê? Porque ele estava sob muita pressão. Você conta no dedo as palavras que Jesus disse. Foram palavras certeiras. Palavras certeiras. Mas foram poucas. Então, sob pressão, quando você estiver nervoso, chateado, machucado, magoado, peça ao Senhor: Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios, para que eu não peque com as minhas palavras. Amém? A gente vai orar nesse instante. A gente vai pedir a Deus que nos ajude. Nós vamos usar as nossas palavras em oração e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu quero construir com as minhas palavras. Eu quero que a minha vida seja abençoada. Eu quero abençoar a minha vida, minha saúde, minha casa, meu casamento, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus irmãos em Cristo, meus irmãos da célula. Eu quero abençoar com as minhas palavras. Eu quero abençoar minha empresa, meus funcionários, meus patrões, minha cidade, minha nação. Eu quero abençoar. Você sabia que, independente da sua inclinação política, você tem que orar pelas autoridades que estão sobre você? Quem sabia disso? Independente de quem que esteja governando, se você votou naquele prefeito ou não, se você votou naquele governador ou não, se você votou naquele presidente ou não, você tem que abençoá-lo em oração. Pedindo a Deus que os abençoe, que lhes dirija, que lhes ministre. E eu faço isso sempre, independente se eu tenha votado ou não. Porque eu entendo que não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Deus colocou no trono Nabucodonosor. Deus colocou no trono Faraó. Quem colocou Faraó no trono foi Deus, não foi o diabo, não, foi Deus. Ele disse: eu te levantei para isso mesmo, para mostrar em você o meu poder. Quem levantou Nabucodonosor foi Deus. Quem levantou o rei Assuero, Xerxes, Artaxerxes, foi Deus. Quem levantou o rei Ciro foi Deus. Paulo diz em Romanos 13 que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Nenhuma. Ah, mas eu não votei. Mas Deus usou os que votaram, ou até os que não votaram, ou até fraude, ou até golpe, seja o que for. Deus usou todo o processo, em cada país, em cada época, para colocar aquele rei no trono. Ah, mas a Babilônia tomou todos os impérios, mas foi Deus que deu. Mas o rei do Egito tomou os impérios, foi Deus que deu. E se você ler a palavra, você vai ver isso, que foi Deus que deu aquela autoridade àqueles reis, mesmo reis maus. Você pergunta assim: meu Deus, como é que Deus dá autoridade a um rei mau? Deus dá com propósitos que você desconhece. Às vezes até para usar aquele rei mau como uma vara de correção para o povo dele. Você sabia disso? Que às vezes Deus usa um rei mau como uma vara de correção para o povo dele. Então tudo tem um propósito de Deus. Então mesmo que você não tenha votado no prefeito, no nosso caso, né, prefeito, no governador ou no presidente, seu dever como cristão é abençoá-los. Mesmo que você não tenha votado nele, mesmo que você não goste, mesmo que você não concorde, seu dever é orar pelo prefeito, no nosso caso, pelo prefeito da cidade, orar pelo governador do estado, orar pelo presidente da nação, orar por todas as autoridades, juíza, delegados. Nosso dever é orar e abençoar, porque nossa boca, principalmente nós como igreja, irmãos, a nossa boca abençoa, a nossa boca dirige.
Todas as vezes que eu volto de qualquer lugar, quando eu entro aqui nessa cidade com a minha esposa, eu e ela, nós estendemos as nossas... Nós fazemos isso há muitos anos. Nós estamos descendo ali, entrando ali na cidade, pela curva do Abacaxi, né? Nós estendemos as mãos, ali de cima dá para ver tudo. Eu começo a andar bem devagarzinho com o carro e eu vou abençoando. Senhor, nós abençoamos essa cidade. Nós profetizamos que em nossa cidade vai vir bênção. O Senhor vai abençoar os comerciantes, os empresários, o prefeito, a prefeita. Vai abençoar os vereadores, vai dar sabedoria a estes homens para governar. Senhor, nós pedimos ao Senhor que abençoe essa cidade com paz, com prosperidade, que venha novas empresas. Senhor, que haja emprego para o nosso povo. Nós abençoamos a nossa cidade porque nós amamos essa terra. Nós amamos essa terra e nós abençoamos essa terra. Amém, gente? Então nós precisamos abençoar nossa cidade, nossa família. Então levante suas mãos e comece a abençoar agora tudo que você puder. Abençoe sua casa, abençoe seu marido, sua esposa, abençoe seus filhos, abençoe a saúde da sua casa. Em nome de Jesus, use as suas palavras. Use as suas palavras para abençoar. Comece a abençoar agora. Pai, obrigado pela tua palavra que nos confrontou nessa noite, Senhor. E ela começou confrontando a mim. Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Eu me humilho diante de ti, Senhor. Eu reconheço que eu preciso dessa palavra, tanto quanto os meus irmãos, ou até mais do que eles, Senhor, porque grande é a responsabilidade, Senhor, de ministrar. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda, Senhor, a falar em coerência com a tua palavra. Nos ajuda a falar em linha com a tua palavra. Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, perdoa os nossos pecados da fala, perdoa as vezes que falamos e que ferimos o nosso irmão, que machucamos o nosso irmão, que machucamos o nosso cônjuge, que machucamos os nossos filhos, que machucamos, Senhor, as pessoas que nós mais amamos, Senhor. Oh Deus, nós te pedimos, nos perdoa. Senhor, nós reconhecemos que nós não conseguimos, Senhor, sozinhos. Nós precisamos do Senhor. Oh Espírito Santo, nos ajuda a controlar nossa língua, Senhor. Nos liberta da maledicência, da murmuração, da reclamação, Senhor, da fofoca. Nos liberta, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, da língua perversa. Oh, nos liberta, Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor nessa noite. Pai, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Oh Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Pai. Humilhamos o nosso coração diante de Ti. Reconhecemos que nós precisamos de Ti. E sem Ti nós não conseguimos, Senhor. Pai, nós não queremos que a nossa língua seja incendiada pelo fogo do inferno, Senhor. Nós não queremos que a nossa língua seja incendiada pelo fogo do inferno. Mas nós queremos que a nossa língua seja incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Pelo fogo do Espírito Santo, para que a nossa língua seja uma bênção, Senhor. Nas Tuas mãos, para que Tu use, Senhor, as palavras da nossa boca. Oh Deus, nós te pedimos. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Quantas famílias destruídas por conta de palavras insensatas, meu Deus. Quantas famílias destruídas, meu Deus, por conta de palavras tolas, palavras impensadas, palavras que feriram mais do que faca. Deus, nessa noite nós te pedimos, sara os corações que estão feridos. Sara os corações que estão feridos por palavras, ó Deus. Oh, rica labastuia, daralabaxê, calabarras. Riba labastuia, dere calabastei, calaralabastuia, daralabaxai, alabatas. Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, restaura famílias, restaura lares, restaura casais, Senhor. Talvez esposas ou maridos que estão tão machucados, tão feridos um outro por conta de palavras, oh Deus. Restaura casamento nessa noite, te peço, meu Deus. Restaura casamentos nessa noite, meu Deus. Restaura casamento nessa noite, meu Deus. Vai sarando os corações, Pai.
Arranca toda a ofensa, Senhor. Arranca toda ofensa, Senhor. Toda ofensa vai sendo removida, toda ofensa, Senhor, vai sendo arrancada. Em nome de Jesus. Oh, Dabasto, Piqueta, Rabastou, Brianda, Rabastica, Rabachai, Rica, Labassada, Rababachei. Nós oramos nessa noite, nós usamos as nossas palavras para abençoar. Abençoamos a nossa casa, Senhor. Abençoamos o nosso casamento, Senhor. O nosso casamento, nós profetizamos, declaramos, é um pedacinho do céu. Todo e qualquer ataque das trevas contra o nosso casamento caia por terra em nome de Jesus. Eu me levanto em Deus agora e eu digo: Satanás, em nome de Jesus, bata em retirada todo ataque das trevas contra o casamento agora. Bata em retirada em nome de Jesus. Eu profetizo maridos apaixonados pelas suas esposas. Eu profetizo esposas apaixonadas pelo seu marido. Uma renovação do casamento em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo esta família, Senhor. Eu abençoo esta mãe, este pai, esses filhos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, blinda essa família de toda a promiscuidade sexual, de toda a pornografia, de todo desvio sexual. Blinda essa família, Senhor, de toda obra maligna, satânica, feitiçaria. Blinda essa família, Senhor, de acidentes, de mortes. Blinda essa família, Senhor, dessa praga maligna, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos as famílias nessa noite, Pai. Nós abençoamos as famílias nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, faz uma mudança. Pai, faz um milagre nessa família. Faz algo que só o Senhor pode fazer. Deus, na vida dos jovens, na vida dos adolescentes, das crianças, um avivamento sobrenatural, um avivamento poderoso que só o Senhor é capaz de fazer. Nós abençoamos cada família, Senhor. Abençoamos a saúde dos teus filhos. Oramos nessa noite, Pai, e liberemos as nossas palavras para abençoar a saúde. Declaremos cura sobre aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, sejam curados nessa noite. Sejam curados nessa noite. Você que precisa de um milagre de saúde, em nome de Jesus, seja curado nessa noite. Seja curada nessa noite. Em nome de Jesus, que as enfermidades sejam dissipadas. Você é curado. Você é curada. Você é curado. Você é curada. Jesus já levou sobre si suas dores e enfermidades. Pelas chagas de Jesus, você é curado. Em nome de Jesus, eu digo: caroço no seio, sai agora em nome de Jesus. Cisto no ovário, sai agora em nome de Jesus. Miopia, catarata, glaucoma, sai agora em nome de Jesus. Doença na laringe, nas amígdalas, saia toda doença em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mioma seja queimado e destruído em nome de Jesus. Seja curado esse útero agora. Seja completamente curado esse útero agora. Toda hemorragia, todo sangramento excessivo, desapareça em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, desapareça em nome de Jesus. Coluna, seja curada em nome de Jesus. Vértebras, entre no lugar em nome de Jesus. Osteoporose, desapareça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda alergia na pele, saia em nome do Senhor Jesus. Toda endometriose, desapareça. Toda endometriose, desapareça. Seja curado em nome de Jesus. Todo câncer, desapareça em nome de Jesus. Saia no nome de Jesus. Que as células cancerígenas sejam destruídas e que células saudáveis se multipliquem e que os leucócitos, os glóbulos brancos se multipliquem, defendendo esse organismo em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa também recebam a cura. Covid desapareça em nome de Jesus. Toda praga da Covid desapareça em nome de Jesus. Nós cremos em um Deus que ainda continua fazendo milagres, que ainda continua operando milagres. A tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor. Aqueles que estão agora no hospital ou nos hospitais, lutando para respirar, Senhor. Senhor, toca nos seus pulmões com cura. Nós, como igreja, levantamos as nossas mãos para abençoá-los, Senhor. Que eles recebam vida, que eles recebam fôlego de vida, e que eles consigam
vai viver, vai viver, vai viver. Quebramos o nome de Jesus, todo decreto de morte, todo decreto de morte, nós quebramos o nome de Jesus e nós profetizamos, vai viver, vai viver. Profetiza aí, irmão, se você sabe de alguém que está desenganado, profetiza, vai viver, vai viver, em nome de Jesus. Declaremos prosperidade, Senhor. Declaremos prosperidade. Declaremos prosperidade. Declaremos prosperidade, Senhor, sobre o teu povo. Que não falte recursos, que não falte nada. Que os teus filhos precisam nada, Senhor. Que eles tenham abundância de prosperidade. Nós abençoamos os teus filhos, Senhor. Que haja abundância, que haja paz, que haja alegria, que haja unidade nas famílias, que haja união nas famílias, que haja união nas células, que haja união nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que haja união nessa igreja, em nome de Jesus. Unidade gerada pelo Espírito Santo, Senhor. Nós profetizamos isso para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos cada família aqui representada. Deus abençoe no nome de Jesus. No nome de Jesus. Sejam prósperos, sejam saudáveis, sejam abençoados, sejam felizes, sejam curados, em nome de Jesus, sejam frutíferos, em nome de Jesus eu os abençoo, sejam frutíferos, sejam abençoados, todas as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Eu uso a minha boca nessa noite como seu pastor, para te abençoar. Eu digo, sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam felizes, sejam alegres, sejam curados, sejam saudáveis. Tenham famílias abençoadas, tenham casamentos fortes. Sejam frutíferos. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo esta bênção, meu pastor. Diga mais alto, eu recebo essa bênção, meu pastor. Eu recebo em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte, bem forte. Aleluia. Pode sentar, meus amados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos foram ministrados com essa palavra? Amém? Quero me dirigir a você que deseja fazer uma aliança com Jesus. Amém? Você que deseja entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Se você deseja fazer isso nessa hora, coloque a mão no seu coração e ore comigo assim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero falar com você que deseja fazer uma aliança com Jesus, entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Se você deseja fazer isso nessa noite, coloque a mão no seu coração, ore comigo assim. Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados e escreve o meu novo nome no livro da vida. Faz de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Se você fez isso hoje à noite, creia. A partir de hoje você experimenta o maior de todos os milagres, que é o milagre do novo nascimento em Cristo Jesus. Eu gostaria de pedir a você que entre em contato comigo aí mesmo pelo Message, e eu vou ter a satisfação de estar orientando você, acompanhando você nos seus primeiros passos de vida cristã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, que o Senhor sobre vocês levante o rosto e lhes dê a paz em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.